Oi, tudo bem? Bem-vinda a mais uma Prosa com Bertaglia. Prosa cada vez mais fantástica, onde as pessoas do bem vêm aqui para poder compartilhar os conhecimentos que elas possuem, as ideias e as reflexões e, por que não, as experiências. E por falar em experiência, olha só do que nós vamos falar nessa prosa aqui. Experiência de vida, marca pessoal e aprendizado contínuo. Uma reflexão fantástica sobre temas relacionados às nossas vidas e como desenvolvemos nossas competências, habilidades, emoções e também as atitudes. A experiência de vida molda um indivíduo. Isso está associado a dificuldades, problemas, tomada de risco, esforço e relacionamentos existentes na jornada. E a experiência possui uma conexão muito forte com a marca pessoal de cada um. E não é segredo que a marca pessoal é a chave para o sucesso no mundo atual. Portanto, precisamos ter uma grande marca pessoal e ela precisa ser confiável para criar reputação positiva. Adicionalmente, a aprendizagem contínua é o desejo de buscar educação formal ou mesmo informal para o prazer pessoal ou o desenvolvimento de carreira. Abraçar o aprendizado ao longo da vida, ou o lifelong learning, nos ajuda a navegar em um ambiente complexo e repleto de incertezas e mudanças, além de aprimorar novamente a nossa marca pessoal. E é sobre esse tema fantástico que iremos refletir aqui na Prosa com Bertaglia. E para isso, eu terei o privilégio de trazer aqui para prosear comigo a Débora Brocker. Olha só que fantástico quem vem prosear aqui comigo na Prosa com Bertaglia. Uma honra, um orgulho trazer aqui para prosear comigo a Débora Brocker. Débora, seja bem-vinda à Prosa com Bertaglia. Muito obrigada, Paulo. Estou muito feliz de estar aqui. Eu acompanho o teu canal há muito tempo e eu estou me sentindo extremamente honrada com o teu convite. Muito obrigada mesmo. Que bacana, Débora. Vamos falar um pouquinho de mim rapidamente, Isso, Débora fala, Brocker. até porque, Débora, nós vamos falar de marca pessoal. Então, eu conheço a Débora, nós trabalhamos juntos lá na HP um tempão, né? Um tempão. Quem é a Débora Brocker? A Débora Brocker, algumas vezes a gente tem que dissociar, porque a Débora Brocker HP foram 32 anos, né? Dos meus 40 anos de experiência profissional, pesou muito. E pesou positivamente, obviamente, né? Dá para resumir a marca pessoal profissional da Débora em duas palavrinhas: tecnologia e operações. Tecnologia bastante embasada em digitalização e todas as decisões de execução disso para grandes empresas ao redor do mundo, e do outro lado a operação, naquela frasezinha muito pequenininha que a linguagem corporativa tem, from quote to cash, ou seja, conseguir operacionalizar e fazer com que cada passo, cada processo da companhia, desde a primeira cotação de uma primeira proposta, de uma pré-proposta de um cliente, até o recebimento do último pagamento, após um serviço bem feito e um cliente satisfeito, seja executados com maestria. Adoro operações. E operações sobre tecnologia, então, é um prato cheio para mim. Que maravilha. Essa é a marca pessoal da Débora. Não, fantástico. Uma baita de uma experiência. E por falar em experiência, eu gostaria que você contextualizasse um pouco o nosso tema que nós estamos trazendo aqui, porque até para moldar as experiências, né, Débora, a gente passa por algumas atividades durante a nossa vida, como, por exemplo, as habilidades práticas, o aprendizado, transformação de pessoas e transformação de nós mesmos, relacionamentos com as pessoas. Quer dizer, vamos navegar um pouco dentro desse contexto aí. Como é que eu moldo a minha experiência? Que começa lá na família e depois vai para o ambiente de trabalho, né? É verdade. Tudo contribui para a Débora de ano 2022, né, versão 2022.
a infância, como eu sou gaúcha, apesar do sotaque ainda já está meio perdido por aí, de ter morado em vários lugares do mundo, mas gaúcha de Porto Alegre com um cerne em Gramado e Canela, Serra Gaúcha, né? Metade italiano, metade alemão, metade comendo polenta com passarinho e falando alto com as mãos, e a outra metade comendo chucrute, carne de porco, todo mundo em silêncio, aquela regra total, aquele comportamento militar alemão. Metade falando italiano, metade falando alemão, e em Porto Alegre falando português. Resumindo, eu fui falar português mesmo aos 7 anos, quando eu fui para a escola, que era um mix de línguas, o que também me ajudou a moldar, porque se hoje eu tenho uma proficiência em inglês, espanhol e português, deve ter sido dessa base multilíngua, não é? E também multicultural. Nos últimos anos da minha vida, eu gerenciei a operação da HP na América Latina, com muitos países, né? Pouca gente sabe, mas na América Latina são 45 países, alguns muito pequenininhos, mas são muitos países, são 5 línguas oficiais e uma diversidade de cultura, uma diversidade de comida, de pessoas, de tradição. Isso é muito legal. Isso me encantou na operação da região. Isso com certeza fez parte do meu aprendizado de como lidar com pessoas, como lidar com organizações, como lidar com clientes que estão dispersados em vários países, como trabalhar com projetos com países diferentes, pessoas diferentes, sistemas governamentais diferentes e, por conseguinte, leis diferentes. Posso te garantir que é muito interessante. Que legal, que legal. E aí, Débora, tem um ponto bastante interessante e atrativo nessa conversa nossa que nós vamos ter aqui, que você está trazendo para a gente, porque quando nós falamos de experiência e de marca pessoal, nós vamos abordar a marca pessoal com mais ênfase no segundo tempo da nossa prosa, é isso que nós vamos fazer, né? Eu vou guardar isso aqui para o segundo tempo da nossa prosa. Nessa primeira parte aqui, eu quero explorar um pouco a experiência pessoal, o desenvolvimento da experiência, e porque muitas vezes, Débora, nós temos dentro de nós um potencial riquíssimo. Por que muitas vezes a gente subestima esse potencial ou essa nossa capacidade? Qual que é a sua visão sobre isso? Eu acho que a gente demora muito para entender esse nosso potencial. Eu até acho que a gente deveria ter nas escolas, em tenra idade, uma aula de marca pessoal, uma aula de marketing de si mesmo. Nós temos a tendência de achar que somente as empresas têm palavras e cultural como essa, né? Como desempenho, propósito, visão, valor, inclusive métricas de desenvolvimento, métricas de balanço. Não precisa. Eu sou uma defensora que o CPF é tão importante quanto o CNPJ. Aliás, o CNPJ é uma soma de CPFs. Né? Então, nós poderíamos trazer para a pessoa física essa dimensão corporativa que ficou como um centro de poder durante décadas. E o que mudou para a gente ter esse poder agora? A internet democratizou vozes, democratizou opiniões, democratizou poderes e, ultimamente, está democratizando comércio, produtos e serviços sendo negociados no mundo cripto, através de blockchain, seja Bitcoin, Ethereum, qualquer outra criptomoeda, sem a intervenção de estados, sem a intervenção de grandes corporações como bancos. São as pessoas físicas unitárias tomando o poder per si. Eu gosto muito disso. Tá? Não estou aqui fazendo nenhuma bandeira de contravenção, não quero fazer nenhuma guerra contra o país, pelo amor de Deus. Mas é importante ter essa noção para que a gente possa tomar pé de todo esse conhecimento de ferramentas muito importantes que nós temos dentro das empresas. Eu posso te dar um exemplo pessoal meu de como usei isso? Sim. Existem... Todo mundo que trabalhou em corporação sabe que a gente tem algumas técnicas de gerenciamento, por exemplo, os Smarter Goals, né? Que são os Smarter Goals? Todo mundo lembra, né? S de específico, M de measurable, A de achievable, R de realista, T de time released, I de evaluated, R de reviewed. Então, assim, a gente
a gente tem objetivos SMARTs que possam ser medidos e revisados e ter toda uma atenção até o time release dele. O que acontece quando a gente usa esses SMART Goals, quando a gente usa ferramentas de avaliação, quando a gente usa técnicas tipo War Room, como a gente tem parcerias, porque algumas vezes eu gosto de pensar que médicos são meus parceiros, não são só meus médicos, não? Quando a gente junta tudo isso, a gente pode resolver situações específicas da nossa vida pessoal. E eu vou te dar um exemplo muito simples numa coisa que aconteceu comigo em 2018. Eu estava com sobrepeso de obesidade mórbida, com 7 problemas muito graves de saúde, diabetes, colesterol, gastrite, esofagite, refluxo gástrico, gordura no fígado, que é problemático, né? E ainda uma hérnia cervical. Assim, era treva. Em janeiro de 2018, eu fiz um projeto, usei todas as técnicas que eu acabei de mencionar, e em julho de 2019, 18 meses depois, eu consegui eliminar 32 quilos. Uau. Sem remédio, sem nenhuma bariátrica, sem nenhuma intervenção. Foi um projeto, né? Projeto tem início, fim, objetivo único, que começou em janeiro de 2018 e foi em julho de 2019. E eu fico muito feliz com isso. Obviamente que todos os meus 7 problemas de saúde foram embora. Eu nunca mais precisei tomar remédio, até a hérnia cervical foi embora, porque era por causa do peso que a coluna tinha que segurar. Tudo foi embora, eu não sou mais diabética, não tenho mais colesterol alto, nada. Minha saúde está de livro. Por conta dessa reeducação alimentar, que obviamente não é só reeducação alimentar, é academia, corrida, tudo que todo mundo já sabe. Todo mundo no planeta sabe como emagrecer. O problema, na maioria das vezes, é como eu vou fazer isso, como eu vou operacionalizar isso. E eu trouxe para a minha vida pessoal o que eu fiquei fazendo praticamente 40 anos na vida corporativa. E eu fico me perguntando quantas pessoas não enxergam que tesouro que eles têm na mão trabalhando numa corporação, trabalhando numa companhia, pode ser trabalhando numa startup, onde pegar as técnicas de administração, as técnicas de liderança, as técnicas de gerenciamento de projetos, as técnicas de gerenciamento de projetos, podem trazer benefícios para a sua vida pessoal. Isso foi um dos maiores aprendizados que eu tive na minha vida, Paulo, mas infelizmente eu gostaria de ter tido eles antes, então eu já estou falando agora para todo mundo. Usem quando no começo das suas vidas, não deixe para usar no fim. Funciona também, mas seria muito bom que as pessoas tivessem essa noção que o CPF é importante, é poderoso e pode usar todas as ferramentas que as companhias têm para usar para resolver as suas situações também. Que bacana, que bacana. Débora, fantástico. Inclusive, você trouxe um testemunho de vida, algo que você vivenciou, que reforça, inclusive, esse nosso discurso, essa nossa prosa aqui, voltada para a experiência de vida, voltada para a marca pessoal, né? Essa vivência, esse aprendizado, que a gente... Eu estive dando um curso recentemente, Débora, e uma das coisas que eu mencionei foi, nós temos a habilidade e a competência, muitas vezes, de cuidar dos outros, né? Cuidar dos pais, dos filhos, da esposa, do marido, né? Verdade. E não cuidar de nós mesmos. E eu queria, Débora, explorar um pouquinho mais da marca pessoal contigo e também do aprendizado no segundo tempo da nossa prosa. Pode ser, Débora? Ok, pode ser, perfeito. Olha só que fantástica essa prosa aqui, muito legal mesmo, Débora, muito bom reencontrá-la aqui depois de um longo tempo, né? E você trazendo essa contribuição fantástica para as pessoas que acompanham aqui a Prosa com Betaglia. E você sabe que eu dou muitos cursos, tanto de logística como de liderança, estratégia, e o pessoal adora perguntar para mim, Paulo, eu preciso de um vídeo sobre sustentabilidade, de liderança, agora eu tenho um para falar de marca pessoal, né? Então nós vamos explorar um pouquinho aqui, Débora, marca pessoal. Como é que você explora isso? Onde você realmente se sobressai?
deixar um legado? Qual é a conexão que a gente encontra entre essas coisas, de ser bom, de ter imagem, reputação, legado? Quero te ouvir um pouco. Ok. Bom, eu acho que eu já comentei antes, eu gostaria muito que marca pessoal fosse tema das aulas, talvez no ensino médio, no começo da universidade, para as pessoas entenderem que, assim como as empresas têm, todo mundo sabe, conhece uma marca, uma Apple, um Facebook, um IBM, Tesla, as pessoas tivessem a noção de que a sua marca HP. também, HP, mas HP no meu coração, né? E que essa marca faz peso, faz sentido e contribui também. A marca pessoal, claro, ela é feita com ações, com palavras, com atitudes. Vou te confessar que no começo da minha vida profissional não me preocupava muito com isso. Eu acho que os jovens, a sensação que eu tenho, Paulo, é que quando a gente é jovem, a gente vive o dia a dia, a gente não tem aquele vislumbre, o futuro. O peso do futuro veio para mim quando eu fui mãe. E eu fui mãe um pouquinho tarde, né? O meu primeiro filho, eu tinha 38 anos, a minha filha veio com 42, geneticamente é considerada mãe velha, mas eu não era velha, eu era super jovem. Uhum. Então eu tive esse vislumbre de, nossa, como é que vai ser o futuro? O que eu vou, além dos meus filhos, o que eu vou deixar para a humanidade para que o mundo dos meus filhos seja bom? E eu me ressinto de não ter pensado isso quando eu tinha 20 anos. Então, eu gostaria muito que as pessoas começassem a pensar isso no começo das suas vidas profissionais. Qual é a minha marca pessoal? Qual é o meu valor? Qual é o meu propósito? Qual é a minha visão? Eu gosto muito do conceito de propósito. Se a gente olha o propósito das grandes corporações, a gente consegue entender o peso disso. Sabe qual é o propósito da Disney? Declaradamente. Ela diz isso em todos os cursos internos dela. Criamos felicidade. Não tem nada mais simples que isso. Então, em qualquer parque da Disney, todos os atendentes são sorridentes. Todo mundo quer te fazer feliz. Todo mundo quer... Eu estive lá há pouco para o meu aniversário, recebi de cara o bottom, né? Estou de aniversário. Daí todo mundo dizia Happy Birthday. Qualquer pessoa. Esse Criamos Felicidade está entranhado nos funcionários, no CEO, nos executivos e no board da companhia. E isso faz com que cada ação das pessoas torne o que seria um cliente um fã. Porque a Disney não tem clientes, ela tem fãs. A Apple faz isso muito bem. A Apple também tem um propósito que faz com que os clientes dela sejam fãs. A Kellogg's, nutrimos famílias. Não tem nada mais bonitinho que isso. Né? Tudo que a Kellogg's faz é para nutrir famílias. Qual é o meu propósito? Qual é o meu legado no momento que eu penso assim, puxa, eu quero deixar uma marca, eu não quero morrer e não deixar. 2 marcas eu já deixei, né? Os meus filhos, né? O Atos e a Daphne, eles vão perdurar a minha existência por mais alguns anos depois que eu me for, depois os meus netos, assim como eu tenho essa carga da minha família alemã e italiana que veio da Itália e da Alemanha há mais de 100 anos atrás. A gente perdura os pais e vê nos filhos essa perduração, mas além disso, a gente aprendeu que a gente consegue também ter essa marca pessoal no trabalho e na consideração com as outras pessoas, na contribuição que a gente faz. Então, eu acredito que a minha marca pessoal eu criei primeiro com a parte profissional, e não só entregando tecnologia e operações, mas também entregando relações humanas. Tu me conhece, eu sou aquela pessoa que adora abraçar, beijar, pegar, eu gosto de gente, eu realmente gosto de gente. Eu gosto de reunir, eu sou aquela que adora organizar happy hour, churrasco aqui em casa, gaúcho tem que ter churrasco, né? A gente tem churrasqueira dentro de casa, minha churrasqueira é entre a cozinha e a sala de jantar, é dentro, né, para facilitar. Então, esse tipo de vínculo com as pessoas é também um legado, faz parte da minha marca pessoal. Eu tenho uma outra marca pessoal que é o cientista.
Eu adoro estudar Einstein, adoro estudar metafísica, estou agora estudando metaverso. Eu adoro estudar tudo que tem a ver com tecnologia e com ciências. E, por conseguinte, acabo tendo amigos nesta área, por conseguinte, acabo desenvolvendo coisas nesta área, que foi principalmente a parte de tecnologia que eu desenvolvi no começo da minha carreira como programador e como cientista na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde eu desenvolvi um projeto que é um dos orgulhos da minha vida, né? Claro, ainda como estagiária, desenvolvemos o código de leitura de satélite para os navios da costa brasileira. Era o início do Google Maps, né? Isso em 1978. É muito Uau, bonitinho. olha só, olha só. Mas a gente não tem essa noção quando a gente é jovem. A gente não tem. A gente acha que a gente vai rolando os dias e noites, vai indo, e a gente não para pensar no propósito, o que o propósito te faz parar. O que tem ali na frente? O que eu vou fazer ali na frente? Qual é o meu propósito? Hoje, eu posso dizer que o meu propósito está em dar continuidade ao meu legado de tecnologia e operações. Eu não quero parar de trabalhar, eu estou aposentada, mas eu ainda me sinto bastante jovial para continuar trabalhando e continuar entregando resultados para empresas, e hoje em dia eu já estou trabalhando com startups e empresas pequenininhas. Essa nova governança corporativa nos dá a possibilidade de ajudar outras pessoas, empresas bem pequenas, bem menores, que ainda estão na sua fase de ideação. É delicioso isso. E dá para fazer da sala da minha casa, do meu escritório, sessão Zoom. Facilita mais ainda. Bacana. Eu quero continuar trabalhando em tecnologia e operações, mas também quero trabalhar em boards. Os últimos anos, dentro dessa vibe de lifelong learning, eu me certifiquei como conselheira de administração pelo IBGC, também sou certificada como advisor de inovação e como conselheira pela GoNew, que é uma comunidade um edtech de governança corporativa focada nisso, e eu estou adorando esse tema, estou adorando. Sabe aquela sensação gostosa de voltar a ser estagiária? Porque o mundo executivo é diferente do mundo do board. É um outro mundo. E é um mundo que a gente tem que se preocupar com governança corporativa de outros países, tem que se preocupar com a lei das SAs, tem que se preocupar com um monte de coisa que os executivos se preocupam com outras aí, não? Bacana. Eu estou adorando esse desafio que a vida me trouxe nessa idade em que eu consigo pegar o bojo todo de conhecimentos e experiências de 40 anos de trabalho, trazer para o board das companhias, e sem perder, né? Sem perder a tecnologia e a operação. Trazer junto e continuar e dar um legado, principalmente para empresas, para startups e para essa moçada nova que está chegando e que tem ideias maravilhosas. Eles têm ciência, eles têm tecnologia, está faltando só aquele vício da experiência, da sabedoria dos mais velhos. Okay. Eu gosto tanto de pensar que agora sou eu as mais velhas. Débora, fantástica a nossa prosa aqui. Eu percebi que você fez uma conexão muito interessante entre a experiência, a marca, o aprendizado. Quer dizer, você passou por esses pontos de forma interessante, você falou, de certa maneira, do autoconhecimento, de você conhecer o seu potencial, saber até onde você pode chegar, e se você não tem competência e habilidade para aquilo, você busca ajuda exatamente para ter essa noção de evoluir na marca pessoal, né? Você falou muito da parte do propósito, gostei, acho que foi fantástico. Você tem que ter um objetivo de vida, um propósito de vida, exatamente para você moldar, deixar esse legado. O outro ponto que eu queria conversar contigo, além de continuar falando um pouco sobre a parte do aprendizado contínuo, porque acho que tem um espacinho para a gente explorar, como é
Como é que eu vou fazer a pergunta para você? Mas vamos por esse raciocínio. Como é que você dissemina a marca? Como é que você propaga, você espalha a marca? Porque existe aquela história de liderar pelo exemplo, né? A marca é isso, as pessoas enxergam a marca, mas muitas vezes, e nem sempre é necessário você propagar e disseminar, mas às vezes é importante você estar presente e se diferenciar na multidão, não é isso? Verdade, é verdade. Paula, eu me arvoro muito na minha capacidade de falar, já deu para notar que eu falo muito, não? Eu, e eu gosto de falar, e eu gosto também de ouvir, e eu gosto de tratar com as pessoas. Então, eu acredito que a marca pessoal possa ter sido, de alguma maneira, divulgada, primeiro, obviamente, dentro da HP, trabalhando em toda a América Latina e com o pessoal da região nos Estados Unidos. Então, fiz muitos amigos, fiz em todos os países. O Facebook ajudou muito, o Instagram ajudou muito, e hoje em dia o LinkedIn tem me ajudado muito, porque são públicos distintos, né, dessas mídias sociais, dessas big techs. Não? Inclusive, nas últimas semanas, eu tenho voltado a fazer uma coisa que eu gostava muito, que era escrever. Eu tenho colocado alguns textos, alguns posts no LinkedIn. Convido todos, quem quiser ver, o login é Débora Brocker, que é o meu nome, é muito simples. Não? Hoje mesmo postei um sobre metaverso, e como eu enxergo que o metaverso não é uma coisa nova. Se a gente pensar que há 5.000 anos atrás o homem conseguiu, principalmente a gente está falando de filósofos gregos, alguns romanos, conseguiu virtualizar a contagem através de números, porque o número é a virtualização da realidade. O número 5 não são 5 dedos, são 5, tá? A representação de que são esses 5? Eu tenho 5 maçãs aqui, mas eu não estou vendo, não estou contando as 5 maçãs, mas eu acredito que são. E a matemática, olha só que bonitinho, ela nos deu a capacidade de descobrir coisas que já existiam. Vou explicar. O teorema de Pitágoras, o famoso, aquele que todo aluno tem que decorar, né? A hipotenusa quadrada é igual a soma do quadrado dos catetos. Vale para todos os triângulos retângulos. Agora, eu vou te dizer, no tempo dos dinossauros valia também. Todo triângulo retângulo, no tempo dos dinossauros, tinha esse teorema válido. Mas a gente só conseguiu enxergar o teorema com a matemática. Porque a matemática tirou a necessidade do material e trouxe a ciência para um mundo virtual. E eu acho assim que o teatro fez a mesma coisa, não? O teatro nos deu a capacidade de criarmos avatares, pessoas que não existem, personagens fictícios, numa realidade paralela. Então, eu acho que o homem sempre teve essa vibe de querer ver uma realidade paralela e, com isso, criar instrumentos como a matemática e como o teatro, para a gente ver um mundo que a gente não conseguia enxergar antes sem esse instrumento. Eu fico me perguntando o que a gente vai enxergar do outro lado do metaverso, assim como a gente conseguiu enxergar com a matemática o teorema de Pitágoras. Pitágoras ele não inventou, ele só descobriu, porque a regra já estava lá estabelecida. O que a gente vai fazer quando descobrir isso? Não? Então, esses são temas que trazem esse meu lado cientista que eu amo, né, junto com temas atuais, e eu consigo, através de posts, escrever no LinkedIn e participar de grupos de discussão, tanto na comunidade GoNew que eu participo, como na comunidade do IBGC e comunidades locais. Eu tenho aqui onde eu moro um clube de leitura que eu amo de paixão. Todo mês nós lemos um livro, a grande maioria são romances, aquele negócio, todo mundo vota, livro vencedor, todo mundo tem que ler e a gente tem que discutir. Então, é outro fórum da gente também trazer pautas de discussão, desde tricô e crochê até a Rússia versus Ucrânia, e trazer ideias totalmente diversas. A diversidade é outra coisa que não é tão nova, né? Então, eu acho que a gente está dando mais importância a ela por causa dos poderes sociais, né? Por causa de algumas situações meio cancerosas do tecido social,
que nos trazem a atenção de que nós temos que ser mais gentis com todas as raças, com todas as religiões, com todos os níveis sociais, com todos os níveis financeiros da sociedade, porque cada um per si, cada um matters. Cada pessoa realmente vale. E cada pessoa pode contribuir em uma coisa assim muito, muito, muito específica. Eu vou dar um exemplo que é da minha família. A minha avó italiana, ela com certeza fazia a melhor polenta, e eu nunca mais comi uma polenta que nem a dela. Ela só estudou até o 5º ano primário, mal e mal sabia ler, mas num fogão a lenha, com panela de ferro, não tinha ninguém. Pode chamar o Jacan, a Paola Caroselli, pode chamar qualquer grande chefe no mundo. Ela não tinha melhor comida que aquela. Então, assim, eu acredito realmente que cada um dá a sua contribuição. Agora, como a gente consegue espalhar isso? Hoje em dia nós temos essas ferramentas das mídias, temos as reuniões locais e temos que realmente voltar a dar importância aos indivíduos, para que as pessoas tenham essa consciência que elas são poderosas, que elas têm cada um per si uma marca pessoal e todas elas podem contribuir neste planeta, sem exceção. Olha só que fantástico. Débora, uma prosa maravilhosa aqui. Nós estamos terminando a nossa prosa, estamos finalizando. Um abraço virtual, sim, passou rapidinho, né? Quem sabe mais para frente nós fazemos uma live, né? Vamos. Débora, ao infinito e além. Adorei. Muito obrigada, Bertaglia, pela tua contribuição para o universo. Esse teu canal, ele é sensacional, ele nos dá, assim, um refresco no meio do dia, sabe aquele dia que está meio punk, cheio de coisas, assim, peraí, vou pegar um café, entro no meu subscription do YouTube, ai, Paula, eu pego um dos teus vídeos, a gente aprende, tu escolhe pessoas assim que são muito divertidas de conversar, eu tenho a sensação que eu estou no cafezinho junto algumas vezes. Olha que gostoso. Que vocês estão conversando comigo, não entre vocês, né? Então, eu realmente te agradeço de coração por essa maravilhosa contribuição que você está dando para as próximas gerações e para mim aqui agora. Uma honra, Débora, uma honra para mim. Débora, o que fazemos em vida ecoa na eternidade. Um abração. Tudo de bom para você. Tchau, tchau. Tchau. Ao infinito e... Amém!